Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos ver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, desculpa aí, eu tô meio fanhoso, porque tô com a gripe daquelas. Daquelas mesmo. Mas eu não podia deixar de fazer um vídeo aí em agradecimento aos 1.000 inscritos do canal, que eu me sinto muito honrado em ter 1.000 pessoas, né, seguindo as nossas ideias, pelo menos esporadicamente assiste um vídeo e se identifica com a nossa ideia. Eu fico muito feliz com isso, muito gratificante, porque o trabalho é árduo, desmistificar, quebrar um paradigma de uma instituição que tem para si as verdades inquestionáveis, onde a sua membresia não pode questionar. A maçonaria como instituição, ela não é diferente das instituições evangélicas, das igrejas, digamos assim, de forma que apresenta a ortodoxia do não direito ao contraditório. Só quem pode falar é o pastor que tem o dom e tem a voz de Deus. Na maçonaria não é diferente, a maçonaria é um tanto mascarada, porque quem tem a voz é o grão-mestre, são os veneráveis mestres. Aprendiz maçom, pelo amor de Deus. Então você entra na maçonaria, você é levado a um condicionamento, você é levado a acreditar naquelas formalidades ali de forma incondicional. E quando se tem uma voz como a do Jair, quebrando esses paradigmas, causa sim um escândalo. E nada melhor de comemoração aos 1.000 inscritos, trazer para vocês algo que eu já falei muitas vezes, mas é necessário que se repita porque a ignorância dos maçons é tremenda. Recentemente agora, no último vídeo, o Marcos, né, o Marcos Vinícius, se eu não me engano, tá lá comentando em relação ao que seja regularidade, o que é e etc, etc. E ele acabou de colocar um comentário totalmente finito que eu vou me deter em não conversar com o mesmo, que mostra sua incapacidade do conhecimento. Parece que ele escutou e repete aquilo que ele está repetindo aquilo que ele escutou. Isso é natural nos maçons da autocracia. 95% dos maçons da autocracia, meus irmãos, não estudam maçonaria. Eles acreditam de forma incondicional naquilo que é passado para eles. Pode ter certeza disso. O maçom, se o cara, se tá lá no ritual, tá lá no ritual que o cara, digamos, é só um exemplo um tanto até finito e vulgar. Tá lá no ritual que o cara tem que cagar em pé. Veja bem, que o cara tem que cagar em pé, o maçom vai cagar. Pode ter certeza disso. Ele não vai questionar. Porque para ele a instituição é perfeita. O que está ali são coisas. O método ali apresentado é perfeito. Não está sujeito a incoerência nenhuma. Então, 95% dos maçons não estudam maçonaria. Então o cara faz um comentário: só existe 3 potências regulares reconhecidas. Aí o cara, você faz uma pergunta para um indivíduo desse. Você faz uma pergunta simples: o que consiste a regularidade? Por que você diz que só existe 3 potências maçônicas regulares no Brasil? E o que dá substanciação, o que dá direito a essas potências serem regulares? Aí o cara vai, não sei, só sei que são regulares. Como assim, meu irmão? Não tem um princípio? Não tem um princípio dessa regularidade? Pitágoras nos disse que para nós compreendermos o que seja soma, diminuição e multiplicação, é necessário que a gente tenha os princípios dos números. Então, qual é o princípio dessa regularidade? Você pode me dizer? Se você está dizendo que só tem 3 potências regulares no Brasil, essas 3 potências regulares têm os mesmos princípios da regularidade. Quais são esses princípios da regularidade? Me diga. E se for um maçom que estude, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer, rapaz, o princípio da regularidade está na origem. Está na origem. Essas potências têm regularidade na origem. Beleza.
E qual é a diferença de uma outra potência não ter os princípios da regularidade na origem? Já que os princípios da regularidade na origem não se limita ao nascimento de novas potências. Até porque há um incentivo de nascimento de novas potências maçônicas, segundo o primeiro ponto de reconhecimento. Aí o cara comete a limitação em dizer que tem 3 potências maçônicas no Brasil. Como 3 potências maçônicas? Se só no Brasil, em cada estado nós temos 27 cada estado nós temos uma grande loja, ou seja, só de grandes lojas estaduais nós temos 27 grandes lojas. Como temos 3 potências? Ah, Jair, é porque eu estou me referindo a CMSB. CMSB não é potência. Comap não é potência. A não ser que você queira dar princípio da regularidade a essas confederações, que elas não têm. São confederações. Por isso que às vezes eu me limito a conversar com certos maçons, porque eles são mentezinhas amebistas. Sequer eles ganham um tempo em se questionar, porque eles acreditam de forma incondicional naquilo que foi passado pelos seus pares. Se tiver lá no ritual, vou repetir, se tiver lá no ritual, o maçom deve cagar em pé, o maçom vai começar a cagar em pé. Ele não vai questionar. Ele não vai questionar porque está escrito ali e ele tem que ter como verdade. É diferente de um fanático evangélico, quando ele diz, não, está na Bíblia, eu tenho que obedecer. É diferente? Então o maçom clama para si uma arrogância, uma prepotência, um conhecimento que os mesmos não veem, os mesmos não vivem. Maçom é mais escravizado. Olha, para me falar isso aqui, eu não falo com felicidade não, meus irmãos. Pode ter certeza disso. Eu não falo isso com aquele sentimento, digamos assim, de me exaltando, não. Eu falo com tristeza. Os maçons das potências autocráticas são as pessoas mais fácil de se manipular, mais fácil de ser induzida, porque elas não vão questionar a sua autoridade, as suas hierarquias. O grão-mestre faz aquilo que achar melhor para a instituição. Pode ter certeza disso. E quem não gostar, a porta da casa, a porta da frente é a serventia da casa. É desse jeito. Se você discordar, você vai ouvir o seguinte, tá vendo aquela porta ali? É a serventia da casa. Do jeito que você entrou, você sai. Aqui não tem negócio de questionamento, não. É uma ditadura, é uma autocracia. Aí o cara vem comentáriozinhos finitos, que ele mesmo não tem a capacidade, por meio do que consiste a matéria, do que é de fato, os princípios da regularidade, o que é de fato tratado de mútuo reconhecimento. Ainda faz um acréscimo no comentário quando ele diz assim, eu tenho me deparado com muitas pessoas que iniciam nessas potências dita por ele irregular, que essas pessoas, essas potências não falam para essas pessoas que ela não pode ter a intervisitação com as potências das autocráticas. Meus irmãos, quem faz isso, presta atenção, quem faz isso, quem não dá o esclarecimento para o candidato, são essas potências autocráticas. Vou falar aqui do estado do Ceará, vou me limitar aqui no micro. Olha, esse final de semana foi um final de semana de iniciações na grande loja do estado do Ceará. Pergunta para um aprendiz daquele que foi iniciado agora, pergunte, Marcos Vinícius, pergunte para ele. Se foi dito a ele que ele não pode visitar o Grande Oriente do Brasil e que o Grande Oriente do Brasil, Ceará, não pode visitar a grande loja aqui do estado do Ceará, pergunte se foi dito antes da iniciação. Pergunte. Hein? Esse cara vai entrar iludido achando que a maçonaria é uma unificação, muitas vezes achando que a grande loja do estado do Ceará é a única representabilidade da maçonaria universal, ou seja, é a maçonaria universal. Aí quando ele se depara com as diversas potências maçônicas, só aqui no estado do Ceará nós temos 4. Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, Ceará, Grande Oriente, Ceará, Grande Loja do Estado do Ceará e Grande Oriente do Brasil, Ceará. Temos 4. E a única potência que traz a prerrogativa
da existencialidade do direito do maçom segundo as tradições é a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, Ceará, que dá direito a todo maçom a tomar assento segundo o 14º landmark, seguido do 15º. As outras potências maçônicas classificam como seitas na sua geografia, e há esse conceito de proibição, né, para que os irmãos não entrem visita. Agora, qual é a causa de tudo isso? Quais os motivos? Meus irmãos, por que vocês não se perguntam? Olha, 4.700 membros de uma eclésia. Nenhum maçom questionar, cara. Pô, o cara dorme, amanhece com decreto proibindo a intervisitação. Nenhum se manifesta. O que é isso senão uma escravidão voluntária? Meu grão-mestre, por que você fez esse decreto? Porque está tirando o meu direito de visitação. Se tu não quer visitar, o problema é teu. Mas eu não posso dar o direito, eu não posso conceder o direito de você tirar a minha liberdade. Ontem eu visitava, hoje eu não posso mais. O que é isso, meus irmãos? Quem é que vai questionar? O cara fica preso a um juramento simbólico. Simbólico. Porque se cumpre o juramento em relação a algumas temáticas, na obediência, mas não se cumpre o juramento quando se diz que nós temos que lutar contra toda associação que tira meu direito de ir e vir. Não foi esse o juramento? E isso é o quê? Não é tirar o teu direito de ir e vir? A partir do momento que tu podia visitar ontem e hoje tu não pode mais, essa associação está tirando o teu direito. E tu fez o juramento de quê? Combater toda associação que prive o teu direito de ir e vir. Então tu cumpre, em parte, o teu juramento. Então a gente percebe a finitude. Então volto a repetir que em maçonaria é o ciclo social de pessoas que as pessoas são mais levadas ao condicionamento, à escravidão voluntária do que muitas religiões e do que muitas seitas existentes nesse planeta. Pode ter certeza disso. A maçonaria ela tem o poder de manipular e de fazer você não ser uma pessoa crítica. Ela tira o teu direito de pensar, o teu direito de ir e vir, o teu direito de questionar. Como se pode dizer uma escola de filosofia se o filósofo não tem o direito ao questionamento? É um tanto contraditório. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.